Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí, entre em contato conosco. Nós estaremos aí com todo prazer. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, então entre em contato conosco por esse telefone, DDD 99 e o telefone 991520454, que é meu WhatsApp. Te pedimos aí, dê um gostei e se inscreva em nosso canal, é gratuito e vai ajudar a divulgar esse trabalho para outros. Nós estamos estudando as revistas da editora Betel neste primeiro trimestre de 2025 com o tema Movimento Pentecostal, a chama do Espírito que continua a incendiar o mundo. Temos como comentarista deste trimestre o bispo Oídes José do Carmo. Já estudamos na lição 1 a descida do Espírito Santo, na lição 2 em permanente vigilância e hoje vamos estudar a lição 3, a reforma protestante, o reavivamento da fé e o retorno às Escrituras. Nesta lição vamos ver os seguintes tópicos e os seguintes subtópicos. No tópico 1, os precursores da reforma. Tópico 1, subtópico 1, John Wycliffe. Tópico 1, subtópico 2, John Huss. Tópico 1, subtópico 3, Girolamo Savonarola. Tópico 2, os reformadores. Tópico 2, subtópico 1, Martinho Lutero. Tópico 2, subtópico 2, Úrico Zwinglio. Tópico 2, subtópico 3, João Calvino. Tópico 3, as implicações da reforma. Tópico 3, subtópico 1, o Espírito Santo na vida de Lutero. Tópico 3, subtópico 2, a salvação se fundamenta na fidelidade de Deus. Tópico 3, subtópico 3, as 95 teses. Vamos procurar passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando essa preciosa lição. O textual da lição está em Romanos capítulo 1, versículo 17, que diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Então a história narra que Martinho Lutero, lendo esse versículo, descobriu, foi revelado a ele pelo Espírito Santo, que a salvação não vem através das obras, como está escrito na carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 8, A salvação é pela graça de Deus, agora é mediante a fé. Então, a fé entre ação. Nós vamos ouvir, como está aí a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13. Nós ouvimos a pregação do Evangelho, aí cremos na pregação do Evangelho e aí somos salvos. Então somos salvos pela graça. A graça é Jesus Cristo e a obra salvífica que ele realizou. Esta é a graça de Deus, é uma pessoa e a obra que essa pessoa fez. Então nós somos salvos por isso. Agora precisamos crer. Ao ouvirmos a pregação sobre isso e crermos, aí somos salvos. Então veja que a fé entra para nos dar acesso a essa graça. E fé não é obra. Fé é crer que uma pessoa, no caso, Jesus Cristo, veio e levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Essa aí é a graça de Deus. Crendo nisso, somos salvos. A verdade aplicada diz: como discípulos de Cristo, devemos ansiar por receber mais do Senhor e aprender mais das Escrituras. Então, o discípulo é um aprendiz, Então, nós devemos estar sempre aprendendo. E, para aprendermos sobre a palavra de Deus, estarmos sempre estudando a Bíblia, a palavra de Deus, e sempre dependendo da revelação do Espírito Santo. Lembrando sempre que todos os escritores receberam iluminação do Espírito Santo, inspiração do Espírito Santo para escreverem. Então, nós dependemos do Espírito Santo para nos revelar esta Escritura. Se nós formos interpretar as Escrituras apenas combinando versículos, temas e tal, nós não vamos conseguir entender claramente nunca. Um computador faz isso, Ele pode fazer uma exegese
com a hermenêutica, tudo isso o computador pode fazer. Hoje temos a inteligência artificial, que faz isso aí rapidamente, simples, né? E muito rápido mesmo. Mas isso não nos vai trazer o conhecimento correto das Escrituras. Precisamos sempre estarmos dependentes da revelação do Espírito Santo. Textos de referência. Romanos capítulo 1, do versículo 16 ao versículo 19. Vamos ler. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhe o manifestou. Então nunca devemos nos envergonharmos do Evangelho. O que é o Evangelho? É uma boa notícia, trazendo a notícia de que o homem estava condenado, mas Deus enviou seu Filho Jesus Cristo para nascer na terra como homem, viver aqui como homem, e levar sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus, morrer em nosso lugar e ressuscitar. Então essa é a boa notícia. O Evangelho se resume nisso, na obra que Jesus Cristo executou para a nossa salvação. E veja que qualquer pessoa que ouvir isso e crer nisso é salvo. Olha aí. Então o Evangelho, a mensagem falando a respeito de Jesus, o sacrifício dele por nós, é o poder de Deus para nos salvar. Deus usa isso, né? Olha o que está escrito na palavra de Deus. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, essa pregação para os sábios, entendidos, é loucura. Como é que Deus vai se fazer homem? Como é que Deus vai morrer numa cruz? Né? É loucura para os homens. Mas para nós o quê? Poder de Deus. Porque a pessoa ouvindo isso é salva. Olha aí, o poder de Deus traz a salvação. E isso a todos. Tanto faz ser judeu como grego, ao mundo inteiro. A salvação é para todos. Independente de raça, de cor, de grau de instrução, né? De poder aquisitivo, não importa. Todos os povos, todas as etnias, olha lá, ide por todo o mundo, prega o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Olha aí, 1 de João 2:2. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então veja, aí para toda a raça humana. Então todo aquele que crê na pregação do Evangelho é justificado por Deus. É declarado justo, é declarado santo, é declarado filho de Deus, é declarado perdoado de todos os seus pecados. E a pessoa nasce de novo. Morre para aquela descendência de Adão e o pecado que veio através de Adão, e nasce agora da palavra de Deus, da pregação da palavra de Deus, a semente de Deus. Então ele nasce e vem aqui uma ação do Espírito Santo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Espírito Santo vem morar em nós. Veja só, é um nascer de novo. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então a ira de Deus vem sobre todos aqueles que não creem no Evangelho, e é sobre aqueles que torcem o Evangelho, e também sobre aqueles que impedem o Evangelho de ser pregado e de ser ouvido e crido. A introdução da lição diz: a reforma protestante surgiu do fervoroso anseio de testemunhar mais no viver da igreja, dos valores e crenças revelados nas Escrituras. Esse mesmo sentimento é observado em diferentes momentos ao longo da história da igreja, inclusive em nossos dias. Então, a reforma protestante surgiu num momento, difícil para quem vivia ali na região da Europa, e eles eram governados
por pessoas que estavam na liderança da religião. Então a Igreja Católica Apostólica Romana dominava toda aquela região da Europa e exigiam, né, que as pessoas, na verdade, comprassem a salvação. Agora não vá pensar que a igreja verdadeira, a igreja pentecostal não existia. Sempre existiu a igreja pentecostal desde o dia de Pentecostes. Os crentes cheios do Espírito Santo, com as manifestações dos dons do Espírito Santo, sempre existiram, e aí nessa região também existia. Então aí houve um movimento dentro da Igreja Católica para se voltar para a palavra de Deus do jeito que estava escrito na Bíblia. Então um movimento aí de dentro da Igreja Católica Apostólica Romana para poder se libertarem dessas exigências, né? E também desses falsos ensinos, dessas heresias. Vamos ler alguma coisa sobre isto. Em uma época na qual a Igreja Católica era quem detinha o domínio espiritual e o controle político-administrativo das civilizações dos países da Europa, surgiram os movimentos religiosos da Reforma Protestante. A Reforma teve como principal percussor Martinho Lutero, teólogo alemão, que, insatisfeito com as práticas adotadas pela Igreja e pela doutrina que ela exercia, criou 95 teses. Entre outras coisas, as teses abominavam principalmente os dogmas eclesiásticos. Para Lutero, uma das práticas mais absurdas era a venda de indulgências, na qual o perdão era concedido mediante uma oferta paga em dinheiro. Essas e outras práticas criaram um cenário ideal para o teólogo expandir suas teses pelos países europeus. No entanto, tal prática resultou na perseguição de Lutero pela Inquisição, Tribunal do Santo Ofício. Além disso, ele foi expulso da Igreja Romana e condenado como fora da lei pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico. Então veja, reforma dentro da Igreja Apostólica Romana. E, claro, todos aqueles que conheciam a palavra de Deus, eles também ajudaram, contribuíram para que houvesse essa reforma, esse cisma, né? Esse rompimento aí com essa dominação da Igreja Apostólica Romana. É evidente, não se esqueça, a igreja verdadeira, pentecostal, sempre existiu, nunca deixou de existir desde o dia de Pentecostes. Todos os crentes verdadeiros pentecostais não deixaram de existir nessa época. Não vá pensar isso não. Agora houve aqui uma reforma, agora começou a haver protestante, começou a haver crente verdadeiro. Não, essa reforma foi executada por pessoas que não conheciam o pentecostalismo, tá? Não eram batizados com o Espírito Santo. Daí saiu muita gente que liderou esse movimento de uma volta à palavra de Deus, mas não tinha uma revelação completa da palavra de Deus. Não receberam uma revelação a ponto de enxergarem na Bíblia aí a ação poderosa do Espírito Santo. Essas pessoas não foram batizadas com o Espírito Santo. Essas pessoas não conheciam o lado pentecostal que está na Bíblia. Não conheciam a verdade. Apenas houve o que? Uma volta à palavra de Deus. Pegar a Bíblia, né? Estudar a Bíblia, escrever a Bíblia em várias línguas. Então foi muito importante a reforma. Mas não vá pensar que esta aí é a igreja que realmente nós temos que seguir. Não. Esse é um movimento dentro da Igreja Apostólica Romana e apoiado por pessoas fora para realizar esse movimento de tirarem, né, muitas pessoas que estavam submissas a esse sistema religioso e político ao mesmo tempo. Então foi muito importante o movimento porque houve uma liberação geral para todos estudarem a palavra de Deus, o que para os católicos apostólicos romanos era uma coisa proibida. Eles diziam que isso era só para os líderes, só aqueles que estavam dentro da administração, do governo da Igreja Apostólica Romana. Veja que
as missas, né, eram celebradas em latim, as pessoas não entendiam nada que estava sendo falado. Veja só, eles não queriam nem que o povo entendesse nada da palavra de Deus, não tivessem acesso à palavra de Deus. E assim foi por muitos e muitos anos. Aqui no Brasil também o Evangelho chegou através dessas pessoas da Igreja Católica Apostólica Romana, que dominou aí a religião do país muitos anos. Também era assim, as missas eram realizadas em latim. O povo não sabia nada, não entendia nada e não tinham acesso à Bíblia, à palavra de Deus. Só quem era do clero, né? Só quem era do governo, só aí os padres, os bispos, aí os cônegos, aí haviam também os missionários, os capuchinhos, né? Os frades, todo esse pessoal, eles tinham acesso à leitura porque eram coordenados pela Igreja Católica Apostólica Romana. Eles diziam que o povo não podia ler, que o povo não ia entender nada. Tópico 1. Os precursores da Reforma. A Reforma Protestante foi um dos avivamentos espirituais mais relevantes da história. Em 1517, o monge alemão Martinho Lutero elaborou 95 teses, cuja principal denúncia foi a venda de indulgências. Essa prática levava as pessoas a acreditarem na possibilidade de comprar da igreja a salvação de vivos e mortos. Vejamos alguns precursores desse importante evento histórico. Veja, eu mesmo era católico, apostólico romano, até os 30 anos. E quando eu era assim, criança, adolescente, eu mesmo vendi muitas missas, né? Eu ia na porta das casas das pessoas, eu recebia essa orientação da Igreja Católica Apostólica Romana. Eu ia nas pessoas, perguntava: alguém na sua casa aí morreu, você quer mandar celebrar missa para a pessoa, para tirar ela lá do purgatório? E aí a pessoa pagava, e eu escrevia o nome, recebia aquele dinheiro e enviava pelo correio, né, para a Igreja Católica Apostólica Romana. Aí era dito que lá se celebrava uma missa por essas pessoas que tinham morrido, então elas sairiam do purgatório, veja só. E essa venda de indulgências era também para as pessoas vivas. Elas comprariam então uma cadeira no céu. Algumas pessoas ricas principalmente pagavam fortunas e tinham direito, diziam que tinham comprado então uma cadeira no céu, que estava garantida a salvação deles. E assim era. Então as pessoas davam dinheiro pensando que estavam adquirindo a salvação, pagando, veja só. Outras pessoas que não tinham dinheiro, eles diziam: não, se você for bonzinho, se você der esmola, se você ajudar as pessoas, então você vai conseguir a salvação. Veja, sempre baseado nas obras, nunca na fé. Então, quando houve esse movimento, foi então uma descoberta dentro, veja bem, dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, de pessoas que ali receberam uma revelação do Espírito Santo para que enxergassem que a salvação não é comprada, a salvação não é pelas obras, mas pela graça de Deus, Jesus e a obra salvífica que ele realizou, e pela o que? A fé nisso. Aí sim a salvação vem. Tópico 1, subtópico 1. John Wycliffe é considerado o precursor das reformas religiosas que sacudiram a Europa dos séculos XV e XVI. Wycliffe desferiu pesados julgamentos ao clero ainda no século XIV, desaprovando a exploração de propriedades e o pagamento de indulgências. Traduziu grande parte da Bíblia para a língua inglesa. Hoje nós temos um dicionário, né, dicionário Wycliffe, muito importante, e praticamente todos que usam dicionário bíblico reconhecem que esse é talvez o melhor dicionário bíblico. Eu mesmo tenho, uso, né, muito importante. Sempre, é claro, você deve prestar atenção que no meio do peixe também tem espinho. Então esse homem foi muito importante, lutou contra esse sistema católico apostólico romano, e ele fez uma tradução então da palavra de Deus
para a língua inglesa, para o inglês. Não foi toda a Bíblia, mas muita coisa da Bíblia conseguiu traduzir. E dizem que ele influenciou muito Martinho Lutero. Então ele denunciou a corrupção no clero católico apostólico romano, defendeu que a Bíblia deveria ser a base da doutrina da igreja, defendeu que a Bíblia deveria ser a única regra de fé e prática cristã, defendeu que as pessoas tinham livre acesso a Deus através da fé, acesso à salvação através da fé. Lutou também para haver uma separação entre governo secular e governo eclesiástico, governo da igreja. E também participou, então, supervisionando essa tradução da Bíblia para o inglês. Aí, depois de 10 anos que ele tinha morrido, a Igreja Católica Apostólica Romana, né, vendo o trabalho que ele tinha feito, aí excomungou. Aí já tinha morrido 10 anos. Pegou até os seus restos mortais e queimou e ainda jogou no rio. Tópico 1, subtópico 2, John Huss. Esse precursor da reforma era um gigante na fé. Com sua total confiança nas Escrituras, Huss manifestou sua discordância com os sacerdotes que afirmavam ter o poder de mandar pessoas para o inferno. Mesmo vivendo uma vida piedosa, o fervor do Espírito sobre Huss despertou a atenção dos líderes da igreja, que o viam como um anátema. Então veja, nós estamos falando aqui de precursores, ou seja, antes de acontecer a reforma através de Martinho Lutero, estes homens então foram importantíssimos, né? Citamos então Wycliffe e agora John Huss. Depois vamos ver ainda o Savonarola. Então veja que os sacerdotes da Igreja Católica Apostólica Romana, eles diziam que eles poderiam enviar alguém para o inferno, poderiam condenar a hora que quisessem, poderiam escolher. E eles faziam muito isso. Qualquer um que se levantasse contra a igreja, então eles excomungavam, né? Ou seja, expulsavam da igreja e ainda diziam que estavam fazendo um documento aí enviando essa pessoa para o inferno. Então John Huss foi o maior defensor de que só Deus pode salvar, só Deus pode condenar. John Huss foi condenado a morrer, então, queimado. E enquanto ele era queimado, ele cantava. E quando não podia cantar mais, continuou mais orando. Tópico 1, subtópico 3, Girolamo Savonarola. Considerado um dos pré-reformadores, teve ação especial na Itália, inflamado pelo desejo de combater tudo aquilo que considerava imoral e não condizente com a fé cristã. Savonarola passou a dedicar-se à defesa das práticas que acreditava serem a única via para a salvação das almas. Ele denunciou os desmandos e as orgias promovidas pelo clero desviado. Depois de ter sido excomungado, foi enforcado e teve o corpo queimado. Então veja que esses precursores todos tinham conhecimento que a salvação não era pelas obras. E eles declaravam isso abertamente. Lutavam contra o domínio da religião católica apostólica romana. E ele condenou as orgias que eles faziam, né? Olha só, representantes da Igreja Católica Apostólica Romana viviam bebendo, se embebedando de todo jeito, com mulheres e tudo mais, né? Inclusive aí homossexualismo, tudo isso era praticado por essas pessoas. Então, ele se levantou contra tudo isso, protestou, condenou tudo isso e devido a isso, então, foi excomungado, ou seja, expulso e ainda enforcado. Depois de morrer enforcado, ainda queimaram o corpo dele. Então veja que principalmente esses três homens eram conhecidos por todos aqueles que queriam que houvesse uma mudança, né? Então veja só que todos eles influenciaram os reformadores que vieram depois deles. Viram a coragem desses homens, viram que morreram porque criam realmente que a verdade um dia prevaleceria. Tópico 2, os reformadores. Muitas pessoas foram instrumentos nas mãos de Deus durante a reforma protestante,
dentre as quais se destacam Martinho Lutero, Ulrico Zwinglio e João Calvino. Então, muitas pessoas foram usadas por Deus, né, nesse movimento de reforma. Então, veja só que era um momento difícil e que essas pessoas deveriam então arriscar suas vidas quando se levantassem contra o poder da Igreja Católica Apostólica Romana, que tinha também não só o domínio religioso, mas também o domínio da política. Tópico 2, subtópico 1. Martinho Lutero. A reforma protestante foi sem dúvida um mover de Deus para redirecionar a Igreja a uma verdadeira vocação. Certo dia, iluminado pelo Espírito Santo, Lutero leu nas Escrituras: "O justo viverá da fé", Romanos 1,17. Ao perceber que a Igreja Romana havia se afastado do Evangelho, Lutero fixou suas 95 teses nas portas da Catedral de Wittenberg, iniciando assim a chamada Reforma Protestante. Então veja que Lutero foi assim, vamos dizer, o estopim, né, que estava para explodir, então explodiu. Ele combatia, ele já falava contra, e já ensinava contra o que estava acontecendo, e estudando então a Bíblia, a palavra de Deus, ele leu exatamente em Romanos, dizendo que o justo viverá pela fé. Isso aí é que veio então uma revelação para ele se libertar da religiosidade em que vivia. E ele então escreveu 95 teses e fixou essas teses na porta da Catedral de Wittenberg. E isso aí se tornou o quê? Público. As pessoas passavam e liam, assim, ali foi juntando gente, aquilo espalhou por toda parte. Seria como um fogo que pega assim na pólvora, né? Explodiu, todo mundo comentava, né? Todo mundo começou a escrever o que estava ali, copiar e passar para frente. Então foi uma confusão muito grande. E aí é que se deu o início então da Reforma Protestante, que é chamada. Também havia ali o Erasmo, que foi usado também nessa reforma, né? Muitos outros reformadores se levantaram, se encorajaram. Então foi um movimento, né, que cresceu ali dentro para haver um racha mesmo, para haver ali um despertar para a palavra de Deus. Ao mesmo tempo era uma reforma moral, mas também era uma reforma teológica. Veja bem que a reforma trouxe também um combate a uma crença de que o Papa tinha controle sobre as almas que estavam no purgatório. E ele poderia mandar para o céu ou mandar para o inferno essas almas. Veja só que coisa impressionante. As pessoas acreditavam mesmo nisso. Então eles diziam que a pessoa só era salva se pagasse pela salvação a Igreja Católica Apostólica Romana. Veja só que coisa fantástica, absurda, né? Mas se você hoje for aos católicos e conversar sobre a salvação, você vai entender que eles continuam crendo que a salvação é pelas obras. E eles continuam crendo que aí os padres e todos os líderes, inclusive o Papa, têm controle sobre quem vai para o céu ou para o inferno. Eles continuam acreditando nisso. É impressionante? É, para nós que conhecemos a palavra de Deus, é impressionante como é que a pessoa pode acreditar numa coisa dessa. Mas eles acreditam. Eles acreditam piamente na existência do purgatório. Tópico 2, subtópico 2. Ulrico Zwinglio, teólogo suíço e principal líder da reforma protestante na Suíça, tinha alguns pontos em comum com Lutero. Refutava a autoridade do Papa, pois somente as Escrituras possuem total autoridade. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Acreditava que tudo deve ser apreciado segundo a Bíblia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Defendia a doutrina da justificação somente pela fé. Romanos 4, 5. Zwinglio entendia que a fé é um dom do Espírito Santo, não tendo a finalidade intrínseca com o batismo nas águas. Ele entendia que o falar em línguas é um dom dado aos crentes que serve como um sinal para os não crentes. Então veja que Zwinglio também refutava a autoridade papal
E ele defendia que a autoridade da igreja é a Bíblia, a palavra de Deus. Tudo deve ser consultado o que diz a Bíblia, né? Aí todas as decisões da igreja, todas as crenças da igreja devem ter como base a Bíblia. Então ele defendia a justificação somente pela fé. Agora, tinha uma distorção que ainda continua, principalmente nas igrejas reformadas. Eles pensam que lá em Efésios 2:8, que aí está dizendo que a fé para alguém ser salvo é dada pelo Espírito Santo. Veja bem, não vem a fé da pessoa, a fé é do Espírito Santo. Olha só, isso é um engano teológico e uma coisa que tem que ser corrigida. Tem muita gente, até na igreja evangélica, pentecostal, que acredita nisso. Veja bem, pela graça sois salvos. Quem é o sujeito dessa frase? Graça. Que é o quê? Uma pessoa. Jesus Cristo é a obra que ele efetuou por nós. Essa é a graça de Deus. Então, pela graça somos salvos. Foi pelo sacrifício que Jesus fez. Agora, olha só. Mediante a fé. Então, a fé é o quê? É o meio para se chegar à graça. Ou seja, só ouvindo a palavra de Deus e crendo é que somos salvos. Se ouvirmos e não cremos, não somos salvos. Olha aí, Efésios 1:13. Estamos em Cristo. A partir de quando? A partir de quando nós estamos em Cristo? Olha aí, depois de ouvirmos a palavra da verdade, Bíblia, o Evangelho da salvação, ou seja, o que está na Bíblia falando a respeito do quê? Da salvação através de Jesus Cristo. Então, o Evangelho da salvação. Tendo crido nesta pregação, recebemos a promessa do Espírito Santo. Somos salvos. Então o processo é bem simples. Temos que ouvir a pregação falando a respeito de Jesus e o sacrifício que ele fez por nós. Cremos nisso, somos salvos imediatamente. Agora olha lá, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? Não é a fé. Dom de Deus é a graça. O sujeito da frase é a graça. O que é que não vem de vós? A graça de Deus. Foi Jesus que executou a salvação nossa, não vem de nós. Não é pelas obras, não é por nada que nós fizemos. É por Jesus e a obra que ele realizou por nós. Aí eles interpretam erroneamente dizendo que essa fé aí, então quer dizer, como eles acreditam na predestinação incondicional, aí então o que eles ensinam? Não, Deus deu a fé para alguns serem salvos e não deu a fé para outros serem salvos. Deus já escolheu quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Eles acreditam assim, por uma distorção de um ensino da palavra de Deus. E dentro desse ramo desses que distorcem isso, né, principalmente estão os calvinistas, seguidores de Calvino, que tinha como base o ensino de Agostinho. Veja bem, tudo vem do catolicismo romano, uma crença distorcida que alterou, né, o conhecimento, a fé das pessoas, a salvação das pessoas. Infelizmente, as pessoas que ensinam várias coisas errôneas, que nós vamos já falar nisso. Agora, o Zwingli até acreditava que houve o batismo com o Espírito Santo, o falar em línguas, né? E nós vamos ver que os reformadores até acreditam que isso era para a época dos apóstolos. Aí não acredito que é para a nossa época. Então o Zwingli preparou 67 breves artigos, né? Então, combatendo todo aquele sistema religioso de sua época. O Zwingli também falou contra a existência do purgatório e também contra os padres, né, os membros da igreja, serem solteiros, né, fazerem voto de castidade. Também ele combatia isso. Tópico 2, subtópico 3, João Calvino. Então a opinião, é claro, a opinião aí do escritor da lição, né, o comentarista. Mas veja bem, João Calvino ensinou que o batismo com o Espírito Santo e a evidência de falar em línguas era só para a época dos apóstolos. Também ele ensinou que as manifestações dos dons do Espírito Santo era só para a época dos apóstolos. Então, dizer que João Calvino era um defensor da teologia do Espírito Santo, da pneumatologia, é um absurdo, né?
porque ele acreditava apenas para a época dos apóstolos. Veja bem. Então, comentar sobre o que acontecia na época dos apóstolos é uma coisa. Agora, ter conhecimento de que hoje, né, existe o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em línguas, que hoje as manifestações dos dons do Espírito Santo estão aí vigentes, estão acontecendo direto na igreja, na verdadeira igreja, que é a igreja pentecostal. Aí já é outra coisa. Então tomemos cuidado, né, ao defendermos exageradamente algumas pessoas, porque ajudaram na reforma protestante, tiveram aí uma grande atuação para que a Bíblia, a palavra de Deus, fosse então lida, fosse escrita em várias línguas, né, que fosse divulgada, ensinada, que fosse também, que todos tivessem acesso à leitura e estudo da palavra de Deus. Então trouxe vários estudos teológicos, né, mas lembrando que se a pessoa for ler e aceitar tudo aquilo ali como verdade, então ele estará totalmente desviado do Evangelho. Então, os seguidores de Calvino, nós chamamos calvinistas, né? Veja só que eles acreditam em coisas absurdas, contrárias à palavra de Deus. E os 5 pontos principais do calvinismo, que é chamado tulipa, né? Porque estão em inglês, né? Escritas em inglês, tulip, e aí cada uma tem um significado. Veja aí, por exemplo, depravação total, eleição incondicional, expiação limitada, graça irresistível, perseverança dos santos. Então, depravação total, ele ensinava, e isso foi divulgado, que todo ser humano, ninguém tem nem condição nenhuma de se chegar a Deus, sendo que a Bíblia diz para nós que o homem passou a conhecer o bem e o mal, ele poderia escolher o bem e o mal. Já para o calvinismo, o homem não tem livre-arbítrio, ele não tem como escolher. É Deus que já escolheu quem vai ser salvo e quem vai para o inferno. Então, a eleição incondicional. Veja bem, não há como o homem ter nenhuma participação nisso. Ou o homem está condenado, ou ele está salvo. Ele apenas vai ouvir o Evangelho para confirmar que está salvo ou que não está salvo. Mas ele não tem participação nenhuma, ele não pode ouvir e crer e ser salvo. Não, ele só vai ouvir e crer se ele já for escolhido para ser salvo. Veja, é a predestinação aí. Por incrível que pareça, as pessoas acreditam que Deus já olhou para o passado, ele olhou para o futuro, e já escolheu, isso aqui vai ser salvo, isso aqui vai para o inferno, isso aqui vai ser salvo, isso aqui vai para o inferno. Imagine, Deus mandou as crianças sair, um monte de criança para o inferno, mandou um monte de gente que lia a Bíblia, seguia a palavra de Deus, obedecia a Deus, né? Pessoas cheias do Espírito Santo fazendo a obra de Deus, mas não, Deus não escolheu, mandou para o inferno. Veja só, umas coisas absurdas. Expiação limitada, então, eles acreditam que Jesus, o sangue de Jesus, então, comprou aqueles que Deus escolheu para serem salvos. Os outros não. A expiação não foi por eles. Foram todos lançados no inferno, vão todos para o inferno, porque Deus já escolheu que eles vão para o inferno. Deus determinou já. E nós mostramos para você aí, João 2,2, né? E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Veja bem, está bem claro aí, né? Todos mesmo, todos os seres humanos. Jesus morreu é por todos, e para que todos sejam salvos. Então nós temos apenas que pregar o Evangelho. Quem ouvir e crer é salvo. Não quer dizer que Deus já escolheu. Para Deus não existe passado, presente e futuro. Deus vê tudo, para Ele é presente. É evidente que Deus sabe quem vai aceitar Jesus como Senhor e Salvador daqui a 50 anos. Deus já viu, é presente, para Ele tudo é presente. Não quer dizer que Ele influenciou a pessoa para aceitar Jesus. Não quer dizer que Ele forçou um a aceitar e o outro Ele condenou, não. Aí eles falam da graça irresistível, veja bem. Eles falam que a pessoa que já foi escolhida por Deus para ser salvo, ele vai ouvir e não resiste, ele aceita. E aquele que foi escolhido para ir para o inferno, ele vai ouvir e não vai aceitar. Veja só, estão dizendo que é Deus que determinou quem vai para o inferno e quem vai para o céu.
perseverança dos santos, eles dizem que aquele que foi escolhido por Deus para ser salvo, pode estar lá no cabaré, pode estar no bar bebendo cachaça, não importa. Jesus veio e ele vai ser arrebatado, porque foi escolhido. Eles acreditam que Judas foi para o céu. É impressionante como é que a pessoa pode acreditar nessas coisas. Aí eles ensinam então que batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, só para a época dos apóstolos, que os dons do Espírito Santo só para a época dos apóstolos. É um absurdo alguém defender o calvinismo. Alguém que é cheio do Espírito Santo, que fala em línguas todos os dias, que tem em sua vida as manifestações do Espírito Santo, que tem na sua igreja as manifestações do Espírito Santo. É um absurdo, um total absurdo isso. É a mesma coisa de um cristão defender o diabo. O maior perigo que existe para a igreja hoje, o que mais está prejudicando a igreja hoje, a verdadeira igreja pentecostal, é exatamente a introdução do calvinismo no meio do pentecostalismo, que tem destruído a presença do Espírito Santo na igreja. Você não acredita que os dons eram só para a época dos apóstolos? Vamos lá, aceite o desafio. Eu vou ir e vou te provar o contrário. Tópico 3. As implicações da reforma. A reforma protestante aconteceu em uma conjuntura de grandes mudanças sociais, políticas, culturais e econômicas na Europa, influenciando na formação dos estados modernos. Depois dela surgiram novas denominações cristãs. Então a reforma protestante trouxe uma libertação do poder, do Estado, do poder da igreja sobre as pessoas, e elas ficaram então livres para executarem seu trabalho, produzirem, crescerem, Tirou aquele domínio, tirou aquela influência maligna sobre as pessoas. Então elas ficaram livres para produzirem, para crescerem. Então os países melhoraram a sua condição financeira, política, social, cultural. E surgiram aí da reforma várias igrejas, que hoje são chamadas igrejas reformadas. Agora veja bem, o problema seríssimo é esse. Todas as igrejas reformadas tradicionais, elas impedem a ação do Espírito Santo. Tá? Então aí, primeira igreja batista, presbiteriana, e vai por aí afora. Essas igrejas são antipentecostais. Eles não aceitam lá ninguém falando em línguas. Não acreditam nas manifestações dos dons espirituais na atualidade. Então tome cuidado, porque pode haver um engano aí, e você de repente está pensando que está tudo bem e não está. O pior caminho que existe é o caminho paralelo. Parece que vai para o céu, mas vai para o inferno. Então pegar a Bíblia e fazer uma exegese, e tal, estudar, tal, e vai, e você faz aí uma hermenêutica e tal, você vai descobrir aí cidades onde aconteceram tudo isso, qual era a cultura da época e tal, estudar tudo isso aí, combinar esse versículo com aquele e tal. Não quer dizer que você está compreendendo a palavra de Deus como ela é. Porque para nós compreendermos a palavra de Deus como Deus quer que nós compreendamos, nós precisamos da inspiração do Espírito Santo. Então tome cuidado, porque as pessoas hoje estão estudando a Bíblia através de livros escritos por pessoas que não têm o verdadeiro entendimento da palavra de Deus. E aí se confundem e ainda confundem o povo e está trazendo um grande prejuízo à verdadeira igreja, que é a igreja pentecostal. O que está acontecendo? Estão se desviando, estão seguindo doutrinas dos reformadores, principalmente de Calvino, e aí estão afastando a presença do Espírito Santo da igreja. Muitos desses calvinistas aí brincam, zombam dos pentecostais. Na verdade, eles são antipentecostais. E essa doutrina, ela é ensinada dentro dos cursos de teologia hoje, na maioria dos cursos de teologia. Tem lá professores que são calvinistas, e eles estão ensinando, e devagarinho o fermento já vai espalhando. E o que vai acontecendo? Essas pessoas acabam seus cursos,
Aí vão dirigir escola bíblica dominical, vão dar aula na escola bíblica dominical, vão ser pastores. Veja só. E aí o fermento está lá, o veneno é inoculado. Veja o que está acontecendo com a igreja. Nós não temos mais metade do povo pentecostal batizado pelo Espírito Santo. Ou seja, nós temos menos da metade das pessoas que realmente são da igreja de Jesus Cristo. As outras estão lá numa religião. Veja só, estão lá frias, sem compreender as coisas de Deus, sem entenderem as coisas do Espírito Santo, sem terem conhecimento real do Espírito Santo. Mas estão lá no meio dos pentecostais. Não temos mais nem a metade. Veja só, o que era para ser 100%, nós não temos nem 50%. Quem são os responsáveis por isso? Os líderes da igreja atual, que estão levando calvinistas para os cursos de teologia e ainda para pregar e ensinarem para pastores nas suas igrejas. E aí vem o esfriamento espiritual contínuo, cada dia piora mais. E muitos desses calvinistas são blasfemadores contra o Espírito Santo. Então lembre-se, a igreja pentecostal existe desde o dia de Pentecostes. Ela nunca parou de existir, continua existindo. Ela não depende de um avivamento que aconteceu ali, um avivamento que aconteceu aqui, não sei o quê. Não, essa igreja nunca parou de existir, não. Os avivamentos acontecem esporadicamente, em locais diferentes, países diferentes, épocas diferentes, e quando uma igreja está para morrer, então Deus manda um avivamento para essa igreja não morrer. Tópico 3, subtópico 1. O Espírito Santo na vida de Lutero. Para Lutero, o Espírito Santo era uma pessoa admirável, a ser apreciada e amada, e não um barulho a ser sentido. Lutero, certamente impulsionado pelo Espírito Santo, teve o cuidado de estudar a Bíblia e iniciar um longo e progressivo retorno à visão teológica mais coerente com a autoridade das Escrituras. Bom, não é verdade que Lutero teve um conhecimento real do Espírito Santo, porque ele nunca foi batizado com o Espírito Santo, nunca falou em línguas, nunca teve nenhum dom do Espírito Santo, né? Então, cuidado aí com o ensino, né? Que às vezes o ensino é bem erradinho, né? Com a realidade, bem diferente da realidade. Agora, teve a importância nesse movimento na Europa, né? Contra a Igreja Católica Apostólica Romana, da qual ele fazia parte. Então, foi muito importante e importantíssimo a volta às Escrituras e a divulgação da Palavra de Deus. A Palavra de Deus foi traduzida para várias línguas e o livre acesso do povo à Palavra de Deus, que eles não tinham antes. Nós temos que tomar cuidado porque os reformadores, eles falam do Espírito Santo, falam da inspiração do Espírito Santo, mas não acreditam na ação do Espírito Santo na atualidade. E eles odeiam de coração qualquer manifestação do Espírito Santo, como falar em línguas, como uma manifestação dos dons do Espírito Santo. Eles odeiam, detestam isso. Falar a respeito do Espírito Santo é uma coisa, viver a presença do Espírito Santo é outra coisa completamente diferente. Então tomemos cuidado com isso, para não cairmos no engano, né? No engodo aí de Satanás, que está por detrás dessas doutrinas aí calvinistas. Tópico 3, subtópico 2, a salvação se fundamenta na fidelidade de Deus. Lutero estava descontente com as práticas e a posição do clero a respeito da salvação. Ele via com tristeza a igreja defender a ideia de que a salvação não se dava pela fé apenas, mas pelas boas obras. Pregava-se, por exemplo, que a remissão dos pecados e a salvação da alma podiam ser obtidas por meio de remuneração em dinheiro. Esses foram os fatores centrais que levaram Lutero a posicionar-se contra a igreja romana. Então, Lutero foi muito importante para que, na Europa, que era dominada pelo catolicismo romano, eles pudessem ter, então, um acesso à salvação por meio da graça de Deus, que é Jesus, né, o sacrifício que ele fez por nós, mediante a fé nisso. Então foi importante entenderem que a justificação é pela fé. Deus declara a pessoa justa, ou seja, a pessoa salva, porque ele teve fé naquilo que Jesus Cristo fez. Então foi muito importante este ensino para todos naquela época, e aqueles que receberam essa orientação e creram nessa orientação, puderam então ter acesso a ler a palavra de Deus e
puderam ter acesso à salvação ouvindo a pregação do Evangelho. Agora é evidente que fora desse movimento, fora da Igreja Católica Apostólica Romana, a verdadeira Igreja Pentecostal existia, sempre existiu, estava presente por toda parte, mas não participava dessas reuniões, porque reuniões aí são de Igreja Católica Apostólica Romana e dos seus dissidentes, nada a ver com quem era pentecostal. Veja que hoje, por exemplo, as igrejas reformadas fazem aí os seus concílios, suas reuniões. Nós pentecostais não participamos. O que tem a ver conosco? Nada. Eles estão seguindo outro rumo completamente diferente do nosso. Até as questões básicas, por exemplo, de arrebatamento da igreja, nós acreditamos que vem antes da grande tribulação, para eles não. Para eles é durante, ou é no meio, ou é no final. Eles acreditam completamente diferente de nós das coisas, porque não tem a revelação do Espírito Santo. Como eles afastam a presença do Espírito Santo, também não tem a revelação do Espírito Santo. Então, o que era ensinado naquela época é que as pessoas pagavam, então recebiam a salvação. Iam à missa e, por causa da presença na missa, recebiam a salvação. Davam esmolas e recebiam a salvação por causa disso. Então, era sempre baseado nas obras, como é hoje, continua sendo. A Igreja Católica Apostólica Romana acredita assim. E as religiões do mundo acreditam assim, na salvação pelas obras, é a autojustificação. Alguns pagam para obterem, pensam que obtiveram. Outros, através das boas obras. Se você olhar, por exemplo, o islamismo, lá ensinado que a pessoa tem que dar esmola, tem não sei o quê, para adquirir a salvação. Se você olhar no hinduísmo, se você olhar lá no budismo, no espiritismo, todas as religiões têm isso em comum. Autojustificação pelas obras. E algumas igrejas reformadas chegam ao cúmulo do absurdo que dizer que essa pessoa só é salva se batizar nas águas. Se não batizar, não é salva. Aí vão dizer que a salvação é pela graça mediante a fé. Como se estão exigindo, se a pessoa não for batizada nas águas, não é salva? Estão trocando o negócio aí, né? Estão dizendo que é pela obra. Tem que ir lá batizar nas águas, senão não é salvo. Então tomemos cuidado. O batismo nas águas é para todo crente. Você já é salvo, então você vai se batizar. É importante, né? Vamos seguir o que Jesus ensinou. Agora você não vai se batizar para ser salvo, pelo amor de Deus. Nós batizamos pessoas que já são salvas. Por isso que a maioria das igrejas reformadas batizam crianças. Porque a criança não tem nem condição de saber o que está fazendo. Não tomou decisão nenhuma. Mas como para eles, se não batizar não é salvo, então eles batizam crianças. É absurdo? É, mas é o que acontece. Tópico 3, subtópico 3. As 95 teses. Talvez Lutero não tenha imaginado que ao fixar as 95 teses na porta da igreja do castelo alemão de Wittenberg, em 1517, ele passaria a ser um dos personagens principais da história da igreja. As 95 teses alastraram-se com rapidez pela Europa por conta do intenso uso da imprensa no século XV. Essa invenção mudou o processo de produção de livros, que saiu da escala artesanal para a industrial. Com isso, as ideias de Lutero se propagaram e conquistaram seguidores em toda a Europa. Então veja que quando Lutero fixa essas 95 teses na porta então do castelo de Wittenberg, em 1517, olha bem, a imprensa já tinha começado então através de Gutenberg, lá por volta de 1439, e veja que a Bíblia foi impressa por Gutenberg, e a palavra de Deus então se espalhou por toda parte. E aí, quando Martinho Lutero prega essas 95 teses, foi logo as pessoas copiaram, imprimiram e distribuíram à vontade por toda parte, e se espalhou como pólvora, né, para todo lado ali, o fogo pegou, e todos tiveram então acesso a essas 95 teses, e passaram então a descobrir que eles poderiam ser salvos sem depender da Igreja Católica Apostólica Romana. Imagine o prejuízo financeiro, né? Quantas pessoas de repente acordaram e deixaram de pagar pela salvação, pararam de frequentar a Igreja Católica Apostólica Romana, pararam de ficarem escravos, né,
desses falsos ensinos, desses falsos mestres, desses falsos pastores, desses falsos profetas. Então cremos que foi um meio do Espírito Santo trazer a libertação de todo aquele povo dominado por uma seita terrível, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, que levava todos a uma dependência deles para adquirirem a salvação. Então foi um trabalho maravilhoso do Espírito Santo, usando vários homens daquela época para trazer então o acesso de todos à palavra de Deus, ao conhecimento da verdade. Conclusão: devemos permanecer vigilantes e em oração para não nos afastar das Escrituras, da suficiente graça de Deus e da fé. Nossa pregação deve ser cristocêntrica, plenamente consciente de que dependemos do Espírito Santo para cumprir a missão que recebemos de Jesus Cristo. Então, nossa obrigação é estarmos sempre levantando de madrugada, orarmos, principalmente orarmos em línguas, porque a palavra de Deus nos diz, através do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que quando falamos em línguas somos edificados. Também Paulo fala na carta aos Efésios, orando no Espírito. Também Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo, lá no seu único capítulo, versículo 20, diz que nós devemos sermos edificados na nossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Orar em línguas, edificação, olha aí, veja claro, 1 Coríntios 14, Paulo está dizendo, quem fala em línguas, edifica-se a si mesmo. Judas diz, orando no Espírito Santo, edificando-vos a vós mesmos, olha aí, edificação. Então, orar em línguas, Olha lá, Isaías, no Antigo Testamento, fala sobre isto, orando em línguas, olha aí. Pelo que por lábios gaguejantes e por língua estranha falará o Senhor a este povo. E ainda diz que o falar em línguas traz descanso, traz repouso, Olha bem, até no Antigo Testamento, e Paulo cita isso aí em 1 Coríntios 14. Então, principalmente, ore muito em línguas. E sempre, lembre-se, de madrugada, na quarta vigília, é que nós vamos ver na Bíblia que sempre Deus fala conosco. Olha lá, enviei meus profetas madrugando. Olha aí, ambos que me amam, que de madrugada me buscam, me acharão. Jesus se levantava sempre de madrugada para orar. Então veja bem, nós temos vários exemplos de pessoas que foram usadas tremendamente por Deus. Todos se levantavam de madrugada. Sempre quando havia alguma mensagem de Deus para o homem, ela era dada de madrugada. Então, ore, levante-se de madrugada e ore. Também, leia muito a Bíblia. Olha, o grande problema hoje é a falta de leitura bíblica. Também, os reformados, eles falam tanto da Bíblia, mas não leem a Bíblia, só leem livros. Você precisa ler a Bíblia toda, todo ano. Todo ano faça um propósito. Eu vou ler a Bíblia toda esse ano. Olha, como é simples. Leia um capítulo da Bíblia de manhã ao acordar. Leia um capítulo da Bíblia na hora do almoço. Leia um capítulo da Bíblia na hora da janta. E leia um capítulo da Bíblia na hora de dormir. Pronto, com um ano você já leu mais que a Bíblia toda. É simples. Faça isso. Leia a Bíblia toda. Tenha um conhecimento real da palavra de Deus. E ore e peça ao Espírito Santo para te ajudar a entender o que está escrito. Olha o que diz a palavra de Deus em 1 João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira, e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Veja só, a unção do Espírito Santo. O Espírito Santo está sobre nós, está dentro de nós, mora em nós. E ele nos ensina todas as coisas. Veja bem, você vai ler a Bíblia e peça ao Espírito Santo para te ensinar. E ele vai te ensinar. Seja dependente da inspiração, da revelação do Espírito Santo. Vamos orar agora. Se você crê que Jesus Cristo veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós,
morreu em nosso lugar na cruz e ressuscitou, você é salvo agora. Basta crer nisso e você recebe agora o Espírito Santo. Vamos orar. Se você está doente ou está enfermo, creia, Jesus te cura agora. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora, que estão agora, Senhor, pedindo perdão, se arrependendo dos seus pecados, porque o Espírito Santo vem convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Ajuda-os agora, Senhor. Recebe, Senhor, por filhos. Concede a eles o Espírito Santo, a salvação agora, em nome de Jesus. Você deve se esforçar por crer. Você deve se esforçar por ouvir a palavra de Deus e crer naquilo que é ensinado, que é pregado. Em nome de Jesus, receba a salvação agora. Receba o Espírito Santo agora. Em nome de Jesus, você que está doente, está enfermo, receba a cura agora. Solta toda doença, toda enfermidade. Sai agora em nome de Jesus. Toca o Senhor deles agora e cura totalmente, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Não se esqueça, dê aí um gostei, se inscreva em nosso canal, tudo gratuito. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito dessa lição, inclusive você vê lá as 95 teses, eu coloquei para você, nos estudos escritos. Então você recebe tudo isso gratuitamente. Então entre em contato comigo, meu telefone 99 DDD e o telefone 991520454, que é meu WhatsApp, e eu envio para você gratuitamente esse material. Coloque lá seu nome, a cidade que você mora, coloque comentários extras sobre a revista da Betel, porque eu comento outras revistas também. E se você deseja nos ajudar, eu não sou pastor de igreja, estou há 8 anos e meio desempregado e eu vivo daquilo que os irmãos enviam para nos ajudar, são movidos pelo Espírito Santo para fazer isso. Então, envie qualquer quantia, R$5, R$10, R$20, não importa. Envie, nos ajude. Imagine, se todos os irmãos mandassem aí R$1 cada um. Que maravilha, olha só. Mas quase ninguém ajuda. Mas é assim, um universo grande de pessoas. Aí tem umas 10 pessoas que ajudam só. Imagine, a maioria manda pouquinho. Então, nos ajude, envie aí a ajuda para nós. E Deus com certeza vai olhar, vai ver que você tem uma boa intenção de ajudar. E sempre quando você precisar, Deus também vai ajudar você. Então aí estão as contas. A Caixa Econômica, Bradesco, Banco Brasil. Banco Brasil, o nome da minha esposa é Gina Maria Cruz Silva. Você vê o Pix aí. O meu Pix, meu CPF, você vê aí, 331-957-816-20. Envie qualquer quantia e nos ajude, amém? Muito obrigado, Deus abençoe. Esperamos ter ajudado os irmãos. Paz do Senhor.